Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 27 de março. Veja agora os nossos destaques de hoje. Confirmada a segunda morte por coronavírus no estado, um homem de 88 anos morreu na noite passada em Porto Alegre. Mais um bandido muito perigoso ganha liberdade da justiça por causa da pandemia. O ladrão de banco Papagaio vai para as ruas. Você vai entender o porquê em seguida. Os caminhoneiros não podem parar. Com restaurantes fechados, população gaúcha ajuda como pode os motoristas. A gente estamos sem apoio nenhum. E os moradores de rua, o que fazer para ajudá-los neste momento do coronavírus? Alguns voluntários de Porto Alegre dão um belo exemplo. O SBT Rio Grande é sua companhia na hora do almoço e que vai até a 13h, já está no ar. Muito bem, vamos direto às últimas informações sobre a segunda morte pelo coronavírus aqui em Porto Alegre. A gente vai conversar agora com o Lucas Abate, que tem os detalhes. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Infelizmente, foi confirmada a segunda morte por coronavírus em Porto Alegre. Informação confirmada pelo prefeito Nelson Marquesan Júnior ainda nesta madrugada. A vítima era um idoso de 88 anos que estava internado na UTI do Hospital Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre. Esse idoso, André, teve a morte confirmada, o coronavírus, a doença confirmada na última terça-feira e morreu então nessa última madrugada. Segundo o hospital, esse homem já possuía um histórico de doenças pulmonares, situação que além da idade também agravou o quadro da doença. Lembrando, André, que essa é a segunda morte, a primeira já havia sido confirmada na madrugada de quarta-feira, uma idosa de 91 anos. Pelo Twitter, o prefeito Nelson Marquesan lamentou e disse que óbitos não são fatos políticos ou ideológicos e disse que é uma situação muito triste para a cidade. É verdade. E o que chama a atenção, né, Lucas, nessas mortes, como a pessoa que já tem mais idade, né, que é o público mais vulnerável. Pelo menos é o que a estatística, os números mostram no mundo inteiro. Como essas pessoas já têm alguns problemas que vêm junto com a idade, a rapidez com que o vírus atua no corpo destas pessoas, esse idoso que morreu agora, a segunda morte, foi em questão de 3 dias. Então, vejam só a velocidade e a agressividade, né, desse vírus, a maneira como ele atua. Eu não me lembro do primeiro caso daquela senhora de 91 anos, mas também foi algo parecido, foi algo extremamente rápido, porque o vírus, ele ataca, como disse já um ex-vereador aqui de Porto Alegre, que teve o coronavírus, o Kopitke, ele disse que o vírus, ele testa todos os órgãos do teu corpo. E com uma idade avançada, a partir de 60 anos, né, que é o idoso, é a grande preocupação, porque já tem a saúde debilitada, né, Lucas? Isso, e essa idosa de 91 anos, que foi a primeira vítima do coronavírus aqui em Porto Alegre, o quadro dela também avançou muito rápido. A informação que a gente tinha no dia, na madrugada de quarta-feira, quando foi confirmada a morte, é que ela havia chegado até no dia anterior, se eu não me engano, ao Hospital Moinhos de Vento também, já com um quadro bastante debilitado, com uma grande insuficiência respiratória. Um quadro bem parecido com esse senhor aí de 88 anos, que também já apresentou problemas, já foi imediatamente para a UTI do Hospital Moinhos de Vento e acabou não resistindo. Preocupa também bastante, André, porque a gente tem um monitoramento aí dos casos por idade, também por faixa etária. O site ObservaPol, um site da prefeitura que faz a averiguação desses dados, faz uma descrição por faixa etária e até os dados que a gente tem são 115 casos confirmados em Porto Alegre, sendo 15 foram confirmados nessa sexta-feira, na verdade. E entre esses 15 casos novos, 4 são de pessoas acima de 60 anos. Pois é, então tá aí esse alerta e essa é a nossa preocupação. E é muito interessante, pelos relatos que a gente acompanha, né, Lucas? A gente não pode generalizar. É um vírus que, primeiro, ele tem sofrido modificações. E é isso que os pesquisadores estão aqui no Brasil agora tentando descobrir quais as modificações que esse vírus pode ter sofrido desde o início lá em Hubei, lá na China. Então, tem casos, por exemplo, o presidente Nelson Sirotsky, né, do Grupo RBS, nossos colegas, ele fez um depoimento hoje. Ele saiu agora recentemente da UTI e eu escutei ele fazendo um relato hoje pela manhã. Nele,
a doença ficou por cerca de 20 dias. Começou com uma coceira na garganta, aí um pouquinho de febre depois e foi evoluindo até o momento que ele teve que ir para a UTI. O que eu quero dizer com isso? Que a manifestação nas pessoas, ela pode ser muito diferente uma da outra, né? Ele não é como aquela característica, aquela doença que se instala na pessoa e ela vai ter, né, dentro do mesmo prazo, as mesmas características, né, os mesmos sintomas. Não, ele é muito variável. Então, isso é um alerta importante também. Por isso que a gente fala, André, grupo de risco, que são as pessoas mais suscetíveis a apresentar sintomas mais graves ou até complicações mais graves. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas do grupo de risco vão ter problemas maiores e também não quer dizer que as pessoas mais novas, que não pertencem ao grupo de risco, também não vão ter nenhum tipo de problema. Exatamente. A gente fala grupo de risco justamente para as pessoas que precisam ter mais atenção, mais cuidado nesse momento. Na verdade, todos nós corremos o risco. Obrigado, Lucas. Agora 11h40, faltando 20 para o meio-dia, nós vamos com informações até 1 da tarde. Lembrando que conversamos agora com o Lucas Abate sobre a segunda morte por coronavírus aqui em Porto Alegre. Teve a senhora de 91 anos e, portanto, ontem confirmado, está aí o tweet de ontem por volta de 11h40 da noite do dia 26 de março, falece o segundo paciente infectado com coronavírus. Estava na UTI, sexo masculino, 88 anos. Óbitos não são fatos políticos ou ideológicos, são fatos tristes e a análise de nossa parte será sempre científica com base em evidências. Vamos, a partir de agora, então, dar uma olhada no quadro que a cada 5 minutos ele é atualizado do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui, são dados da Secretaria de Saúde do Estado e que a gente vai agora poder acompanhar, portanto, quantos casos neste momento. Em Porto Alegre, vejam só, 104 casos confirmados de coronavírus na capital gaúcha. A segunda cidade com maior número de pacientes, 9 pacientes em Bagé, na região da Campanha. Foi aquele caso do Hospital da Santa Casa, onde um médico, ele que era médico da Santa Casa, médico da Santa Casa, foi infectado e, por consequência, foi infectando outros pacientes e um outro colega médico também. Em Canoas, são 7 pacientes. Em Caxias do Sul, na Serra, 6. Em Torres, no litoral, 6. Em Lajeado, são 5. Em Santana do Livramento, são 4. Em Serafina Corrêa, são 3 casos. Em Erechim, no norte do estado, são 3 casos também. Em Rio Grande, litoral sul, 2 casos. Capão da Canoa, 2. Antagorda, 2. Pelotas, 2. Santa Maria, 2. Estância Velha, 2. Campo Bom, 2. Ivoti, 2. Alvorada, 2. E Bento Gonçalves, na Serra, também 2. Aí, a partir do município de Osório, daí para baixo são todos um caso. Osório, Garibaldi, Farroupilha, Paraí, Dom Pedrito, Piratini, Nova Palma, Rolante, Passo Fundo, Marau, Gravataí, Cruzeiro do Sul, Carlos Barbosa, Estrela, Viamão, todos esses um caso. Viamão, Eldorado do Sul, 2 Irmãos, São Leopoldo, Taquara, Charqueada, Santiago, Sapiranga, Santo Antônio da Patrulha e Cerro Grande do Sul. Portanto, são, neste momento, confirmados aqui no estado, são 191 casos confirmados. E agora olhem só o mapa. O mapa da distribuição. Gente, é a partir deste mapa aqui que tanto a Prefeitura de Porto Alegre, mas principalmente o governo do estado, ele faz análises profundas e estatísticas. Porque o que acontece? Os números são muito importantes para a gente ver o mapa da distribuição do vírus aqui no Rio Grande do Sul. Chama a atenção mais para o norte, apenas a cidade de Erechim. Mas essa região norte, pegando a região também noroeste do estado, vejam que não há casos em Uruguaiana. Toda essa faixa aqui, né, noroeste do estado, está, pelo menos até agora, e que assim continue, livre do vírus. A partir desse indicativo aqui, é que o governo do estado deve, a partir dos próximos dias, começar a analisar quais os procedimentos, caso a caso, no que se refere à liberação de alguns setores essenciais para a retomada gradual da economia, mas não especifica data para isso. Mas é a partir deste mapa que, portanto, a Secretaria da Saúde vai poder analisar e vai poder
poder, então, chegar à conclusão do que pode ou que não pode. Há diversas iniciativas de prefeituras, inclusive Estância Velha é uma delas, querendo a imediata reabertura do comércio. Aliás, é um movimento muito grande do comércio, também da indústria. Nós vamos falar mais sobre isso, vamos falar em seguida também sobre a economia, que ela é muito importante neste caso, e a situação dos caminhoneiros que estão aí nas estradas, para cima, para baixo, levando a economia para que a gente tenha, por exemplo, o supermercado abastecido. Só que há um detalhe com os caminhoneiros. Muitos reclamam da falta de estrutura que deixaram nas estradas. Por exemplo, os postos têm fechado às 7 da noite. Restaurantes não estão abrindo, lojas de conveniência não estão abrindo também. E há muitas iniciativas para que esses caminhoneiros tenham um mínimo de conforto e de alimentação, o que é importante e que a gente vai mostrar em seguida. Portanto, lembrando, o Disque Saúde em Porto Alegre, telefone 156, o Disque Vigilância Rio Grande do Sul 150, Disque Saúde Nacional 136. Pegue o seu telefone, faça agora uma foto desta tela, em tela cheia, para que você tenha esses números. Surgiu alguma dúvida, entre em contato para que possa, então, esclarecer qualquer tipo de dúvida. Bom, vamos a outras informações, porque a Prefeitura aqui de Porto Alegre transformou um albergue da Zona Norte num abrigo para atender os moradores de rua na prevenção contra o coronavírus. É uma preocupação muito grande de todos nós a situação destas pessoas que vivem de maneira muito vulnerável. Então, a partir de segunda-feira, este local vai oferecer um atendimento 24 horas com camas, higienização e também refeições. O trabalho de voluntários também se destaca na cidade. É o caso do Cozinheiros do Bem. Vamos dar uma olhadinha? Cozinheiros do Bem é um projeto que já acontece há 4 anos, se concentra nos viadutos de Porto Alegre. Com a necessidade que a gente teve que sair dos viadutos e a gente se preocupou muito com o nosso público, que são moradores de rua, o pessoal que precisa de uma atenção especial. Vocês fazem sempre uma distância de 1 metro, tá? Pra gente não ter problema de aglomeração. Vocês podem conversar um pouquinho com nós também sobre o álcool gel, como é que se utiliza. Para evitar aglomerações, o Júlio Rita, que é o idealizador do projeto, ele começou a fechar parcerias com empresas, restaurantes, né? O pessoal pediu uma pizza, gera uma refeição para um morador de rua. Hoje nós vamos entregar pizzas maravilhosas e também, junto com muito amor, um cupcake também, uma sobremesa com eles e um kit de um álcool gel. Do apoio moral, o que vale, né, em toda ela é o apoio moral que vocês estão nos dando. No domingo, a gente realizou o nosso start, da campanha. Foram entregues 400 refeições, tudo através de doações. Atualmente a gente tem 13 restaurantes parceiros. Quem tiver interesse, encontra na nossa página dos Cozinheiros do Bem, tanto pelo Instagram, tanto pelo Facebook, para poder nos ajudar ainda mais. Em relação ao coronavírus, a maior preocupação que hoje, uma das maiores preocupações que hoje o prefeito Nelson Marquesan Júnior tem é em relação às pessoas mais vulneráveis. Um dos combinados que já temos fechado com a Secretaria da Saúde é que o abrigo que começa a funcionar, ele passa a funcionar e vai ter a prioridade de atendimentos a partir das indicações das unidades básicas de saúde. Uma rede integral de proteção e cuidado àquelas pessoas que são as mais vulneráveis e que precisam de um atendimento diferenciado. Vejam só a importância, desse trabalho voluntário e que atinge tantas pessoas. A gente tem aqui, vai mostrar uma tela para que você tenha o contato ali com o endereço do albergue, também tem as informações. Em seguida a gente vai mostrar essa tela, porque as pessoas... Vamos botar aí? Vamos botar a tela aqui? Tá bom. Capacidade para 135 pessoas, oferece cama, banho e refeições. Local Praça dos Navegantes 41, contato 156, opção central abordagem. Então, telefone 156, certo? Daqui a pouco a gente mostra de novo a tela com esses detalhes. 11h48. Posso caminhar? Deixa eu dar uma caminhadinha aqui. Olha só, a gente vai lá para a Serra agora, porque a Prefeitura de Caxias anunciou mais 4 casos de coronavírus e divulgou uma projeção da vigilância epidemiológica. 51 mil pessoas podem ser infectadas na cidade, com base nas estatísticas.
O colega Guilherme Fadanelli tem outras informações. Olá, Guilherme. Que número assustador, Guilherme. Pois é. Bom dia para ti, bom dia a todos. Ontem à noite, a Prefeitura, então, divulgou esses 4 novos casos. Desse total aí, uma pessoa com mais de 60 anos está na UTI. Os demais em isolamento. Ao todo, Caxias já teve 11 casos de coronavírus. E é bom a gente explicar, André, por que esse número fica um pouquinho diferente do divulgado pelo governo do estado. Isso porque os 6 casos que o governo do estado apresenta aqui para Caxias é referente aos exames feitos no laboratório central. Os outros 5 foram exames feitos em laboratórios particulares. Agora, sobre esse número, André, foi um estudo feito pela Vigilância Epidemiológica dos 51 mil infectados que podem, ser infectados pelo vírus até o mês de agosto. É uma projeção que a Vigilância Epidemiológica aqui da cidade fez. Desse total, 7.668 devem ser hospitalizados e 345 vão precisar de leitos de UTI. Hoje, Caxias tem cerca de 100 leitos de UTI, juntando as redes pública e privada. Por isso, a Prefeitura segue negociações em tratativas com o governo do estado para tentar ampliar esse número de UTIs pelo SUS, porque, segundo esse estudo também, 60% dessas pessoas vão precisar de leitos pelo SUS e 40% pela rede privada. Hoje, Caxias já recebeu R$1,5 milhão de recursos do Ministério da Saúde e esses recursos, André, estão sendo utilizados para ações que vão surgindo ao longo dessa epidemia, porque as coisas mudam a cada hora, Então, conforme a necessidade, esse recurso vai sendo aplicado. Uma dessas aplicações é aqui onde nós estamos, em frente à UPA Central, e a gente vai mostrar agora uma estrutura, André, que foi montada aqui com tendas onde os pacientes vão ser recebidos aqui antes de entrar na UPA. É uma espécie de triagem para que quem tiver os sintomas do coronavírus não contamine quem estiver dentro da UPA. E é bom a gente lembrar que na quarta-feira nós mostramos aqui no SBT Rio Grande e a orientação segue a mesma. Apresentou sintomas respiratórios e também febre, é procurar primeiro os postos de saúde. Essa medida aqui em frente às 2 UPAs de Caxias é justamente para quem vier aqui por qualquer motivo não contaminar quem estiver lá dentro. E agora no nosso giro pela Serra, André, nós vamos trazer aqui números de Bento Gonçalves, com 8 casos, sendo um deles em estado grave na UTI. E esses 8 casos são todos acima de 50 anos. E lá em Farroupilha, aqui pertinho também, ao lado de Caxias, começou a funcionar hoje a UPA Coronavírus. Ela foi apelidada assim. É uma UPA como qualquer outra, mas que pelos próximos 3 meses vai receber apenas casos relacionados ao Covid-19. São 20 leitos funcionando 24 horas por dia. E a gente encerra a nossa participação aqui da Serra, André, pedindo mais uma vez para as pessoas ficarem em casa. O movimento de pessoas nas ruas está muito grande aqui pela cidade, muita gente já circulando, caminhando a pé, e não dá para ser assim, André? Tem que ficar em casa. É verdade. Obrigado, Guilherme Fadanelli. A gente olha aqui alguns números, Guilherme, e lembrando, já tivemos aí a 2ª morte por coronavírus aqui em Porto Alegre. Nesta madrugada, anunciada a 2ª morte de um homem de 88 anos. Mas o que nós falamos? A projeção é de que 50 mil pessoas, não foi isso? 50 mil pessoas sejam contaminadas pelo coronavírus aí em Caxias. A população de Caxias do Sul é de cerca de 415 mil habitantes. Então, se a gente fazer um cálculo aqui muito rápido, muito por cima, 50 mil de 415 mil dá cerca de 25%, ou seja, um quarto da população infectada com o coronavírus. Vejam a rapidez, isso eu estou falando só de Caxias, a rapidez, a velocidade desse vírus. Porque, pelo cálculo que se faz, uma pessoa contamina 3. E essas 3, mais 3, e por aí vai. Então, isso ele se espalha de maneira muito rápida. Não é como o vírus da influenza, que dura algumas horas, 3, 4 horas e morre. Ele pode, dependendo da superfície, viver até 9 dias. 9 dias. Então, esse negócio de dizer, eu vou caminhar sozinho na rua, gente, tu tá com teu sapato, tu está levando o vírus, depois tu entra em casa, tu está levando o vírus para dentro da tua casa, tu vai passar do lado do morador de rua, tu está levando o vírus para ele. Então, percebam que não é brincadeira o negócio. Quando se fala em ficar em casa, não é para assim, a única questão física que tu te protege ali dentro, ou então alguns dizem, eu vou sair sozinho caminhando.
não é apenas o afastamento físico. A gente tem que parar e pensar, os carros circulando, eles também estão conduzindo o vírus. Eu digo sempre, o vírus ele não tem asinha e ele não tem patinha, ele não está por aí caminhando, ele é conduzido por nós. Então essa necessidade de ficar, de se resguardar, de ter a higiene das mãos, das roupas, lavar a casa, desinfetar, isso é extremamente importante para que a gente termine de uma vez por todas neste ciclo aí. Bom, quero lembrar que a gente vai até 13h com muita informação. Nós temos, me ajuda Danilo, o que nós vamos mostrar até 13h? Uma reportagem sobre os caminhoneiros que estão aí pelas estradas fazendo um trabalho excepcional, mas os restaurantes fechados e como eles vão se alimentar. Nós vamos falar também sobre economia. Como fica a situação econômica mediante a crise, né? Vocês têm aluguel, pagam aluguel, e agora, né? Tem um trabalho que você ganha no dia a dia o seu dinheiro, como que vai pagar aluguel, como que vai pagar alimentação? Isso a gente vai tratar dessas questões. E mais, como que a previsão do tempo está sendo afetada? Nós mostramos que Campo Bom, no Vale dos Sinos, é uma das cidades mais quentes do estado, sim, foi onde aconteceu o primeiro caso de coronavírus e sabe que ontem a umidade relativa do ar na cidade de Campo Bom estava extremamente baixa. Então, até que ponto que isto influencia na nossa vida, nosso dia a dia, e inclusive com problemas de racionamento de água na região. Nós vamos falar da previsão do tempo daqui a pouco com a Estael Cias e vamos falar mais, sabe sobre o quê? Vocês já perceberam o céu à noite, neste período que está todo mundo em casa? Daqui a pouco eu explico sobre isso. Bom, deixa eu voltar a falar com o Lucas Abate sobre a vacina da gripe aqui na capital. Muita gente, acima da média, foi buscar a vacinação desde quarta-feira e praticamente não tem mais vacina aqui em Porto Alegre, não é mesmo, Lucas? É isso mesmo, André. É praticamente impossível encontrar vacinação contra a gripe aqui em Porto Alegre. Grande parte das 158 mil doses que foram distribuídas inicialmente nessa primeira leva já foram repassadas para as pessoas. Então, pouquíssimos lugares ainda estão imunizando os idosos, pessoas acima de 60 anos e também profissionais da área da saúde. Tem apenas ainda, conforme o levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, 3 locais, 3 unidades, a Clínica da Família José Mauro Serrati Lopes, a Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros e a Unidade de Saúde Mário Quintana. Tem algumas farmácias também que têm algumas doses remanescentes, mas são poucas e é praticamente impossível encontrar. Essa que eu falo neste momento, a Magafarma da Avenida Cis Brasil, tinha doses até amanhã de hoje. Inclusive, foi uma das farmácias que registrou fila, mas por aqui, agora há pouco mesmo, acabaram as últimas doses que a gente tem por aqui. Até vou pedir para o Augusto mostrar aqui que antes, esse local, quando a gente chegou, tinha uma fila aqui, tem até uma marcação, ó, cada linha amarela, espaço mais ou menos de 1,5 metro para um idoso manter a distância do outro enquanto faz a vacinação, André. Tá certo. E lembrando, né, Lucas, não é para o pessoal se assustar, se preocupar, né? Houve uma procura muito grande, mas ainda vai ter um período. E mais que isso, as vacinas já estão sendo enviadas do Ministério da Saúde para Porto Alegre, para que então a Secretaria de Estado envie para os municípios. Então, assim, houve uma corrida, porque foi antecipada, claro, está todo mundo preocupado e assustado, mas calmem, porque em breve, já na semana que vem, devem chegar novas doses, né, Lucas? São 376 mil doses que devem chegar ao estado na próxima semana. Só que, André, a gente não pode precisar ainda quando que essas doses estarão disponíveis na rede pública, porque essas doses têm que vir primeiro do Ministério da Saúde para a Secretaria de Saúde e só na terça-feira essas doses serão repassadas para as coordenadorias regionais de saúde. E a partir daí sim vai ser feita a distribuição, no caso aqui de Porto Alegre, por exemplo, para as farmácias e unidades de saúde. Então a gente reforça, pessoal, não precisa se preocupar. Tem mais doses chegando, mas provavelmente na segunda e na terça-feira vai continuar essa dificuldade de encontrar doses, principalmente aqui em Porto Alegre, que teve uma procura muito grande e restam pouquíssimos lugares ainda com doses remanescentes. E lembrando do calendário, né, Lucas? A partir aí dessa semana, a partir do dia 25, os idosos, houve uma inversão justamente para proteger os idosos do vírus da influenza, né? A partir do dia 16, então, é a vez dos doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento. E a partir, então, do dia... isso dia 16 de abril, tá? E a partir do dia 9 de maio, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 anos ou mais, grávidas, mães no pós-parto, população indígena e pessoas com deficiência. Houve uma antecipação, né? Então as pessoas podem se acalmar.
Continuem nos acompanhando na semana que vem, que todos os dias nós vamos orientar aonde que elas estão acontecendo as vacinas, a quantidade para quais municípios, enfim, atualizar, porque é importante essa atualização para as pessoas poderem, né, também se programar. Para quando o idoso sair de casa, né, o ideal seria que ele fosse certeiro. Lucas está na Zona Norte de Porto Alegre, na CIS Brasil, e aí já acabou, né, Lucas? Mas, Lucas, mais alguma informação tu tens para gente? Não, só para relembrar que até que a recomendação dos órgãos de saúde é que os idosos que estão isolados, por exemplo, estão isolados em casa, não precisam fazer essa corrida neste momento. Podem ir com calma, mais à frente, aí, quando vai ter menos aglomeração, para evitarem exposição. Primeiro, ao coronavírus, né, o vírus que está em evidência em Porto Alegre, e segundo, também ao próprio vírus da gripe, que não vai estar exposto também se permanecer em isolamento. Então, essa corrida, a gente lembra, reforça a orientação do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, é uma corrida desnecessária neste momento. Tem até o dia 16 para os idosos acima de 60 anos se vacinarem com calma. Isso aí. Obrigado, Lucas Abate. Lucas, olha só, muita gente tem me perguntado sobre as renegociações. Se fala em dívidas, se fala de toda a questão do coronavírus, mas e aquela pessoa que tem as suas dívidas, né? Seus compromissos mês a mês para pagar e o dinheiro não está entrando. Por exemplo, o aluguel. Uma telespectadora nos mandou uma mensagem perguntando: André, e agora como que vai ficar a situação dos aluguéis? Então eu te convido, Lucas, para acompanhar com a gente agora, porque alguns dos principais, né, atingidos pela crise são os pequenos comerciantes, os prestadores de serviço também, como motoristas de aplicativo, por exemplo. Então a gente vai olhar agora algumas alternativas para minimizar esse prejuízo, né, o prejuízo dessas pessoas. Na tela a gente te conta essa história. O movimento da loja da Maristela, que vende produtos naturais, caiu 80% nos últimos dias. O que aumentou foi a preocupação com os custos. Eu acredito que esse mês de março, que eu vou pagar, né, início de abril, esse eu ainda vou pagar inteiro, por causa do desconto que ele ofereceu também, né. A loja fica neste prédio em Canoas com outros 20 estabelecimentos. Os únicos que permanecem abertos são os de serviços essenciais. Na ferragem do Anderson, as vendas também diminuíram. Ela está variando assim de 10% a menos às vezes. Ciente das dificuldades dos comerciantes, o proprietário do prédio encontrou uma saída solidária. E para ajudar nossos inquilinos, resolvi dar um desconto nos aluguéis e parcelar os meses que estiverem parados. Essa advogada especialista em locações explica que, diante da crise da calamidade pública, inquilinos podem procurar proprietários ou imobiliárias para renegociar o contrato. Se tu deres uma bonificação para o teu inquilino, a probabilidade desse contrato se manter ativo é muito grande. Claro que se tem que considerar também a situação desse proprietário. Os motoristas de aplicativo também estão enfrentando dificuldades. Com a baixa circulação de pessoas durante a quarentena, o número de chamados caiu 70%. E metade da frota é de veículos alugados. A gente paga R$60 por dia de locação. Ganhando R$90 por dia fazendo viagens, ainda tem o custo da gasolina, a depreciação e quando não se tem uma multa. Algumas locadoras dão desconto no aluguel, mas muitos autônomos já estão devolvendo os carros. Dos 20 mil motoristas de aplicativo em Porto Alegre e região metropolitana, 4 mil seguem na ativa. A associação que os representa está tentando negociar com as empresas de transporte por aplicativo. Pedindo para que as plataformas forneçam um kit de higiene, tanto para o passageiro quanto para o motorista, tá? Que ajude com álcool, com guardanapo, qualquer coisa que envolva, que dê uma estabilidade. Enquanto a crise não passa, a solução é ter pensamento positivo nos negócios. E as coisas vão acabar melhorando e isso aí vai passar e a economia vai começar a movimentar novamente. Chegou um momento que eu acho que todo mundo agora vai ter que começar a pensar na coletividade, né? A gente chegou num momento em que todos, não há exceção, nós estamos sendo, de alguma maneira ou outra, atingidos por esse novo coronavírus, não há dúvida disso. Bom, o que se refere a alguns setores, como por exemplo esse que nós mostramos, né? Que são os menores ali, os autônomos. Ainda não há nada por parte dos governos para esse setor específico. Então, neste momento,
o ideal é a negociação. O próprio sindicato, né, que ali que reúne essa parte das imobiliárias, aconselha isso, que se faça uma negociação, né, entre o inquilino e o proprietário do imóvel, para que se chegue num consenso. Nós temos que nos dar conta de que nós estamos num estado de calamidade pública. Isto está decretado 2 meses para trás, né? Ele é retroativo e ele vai até o dia 31 de dezembro. Nesse período, diversos setores, que são setores importantes da economia, já estão sendo beneficiados. A indústria, por exemplo, ela vai poder fazer uma série, vai poder antecipar férias, muitas já estão antecipando, mais de umas férias, inclusive, e depois se resolve lá na frente. Então, vários setores, eles estão sendo beneficiados ou facilitados. Estes menores, por enquanto, vão ter que resolver na conversa e no diálogo. Por isso que é importante, né, Glauco? Cadê o Glauco Pazza? Nesse momento é importante o diálogo, a negociação, a compreensão do momento que não está fácil e vai ficar muito difícil ainda por um bom tempo, Glauco Pazza. Olha, André, eu estou bastante preocupado, porque de um lado existe uma mobilização dos empresários para que a coisa comece a funcionar de novo, no que diz respeito a comércio, indústria, serviços. Só que isso não é bem assim. Por que tantas autoridades no mundo estão dizendo fique em casa? Tem que se pesar tudo isso, né? Alguns estados já acenam com a possibilidade de voltar com uma atividade econômica mais forte. É o caso do Rio de Janeiro, é o caso de Santa Catarina. Mas tudo isso tem que ser pesado. A roda vai girar de novo, né, André? O que a gente fala no jargão popular, a roda não está girando. Mas a gente corre o risco de essa roda andar muito rápido e descer aqui a Silveiro, que é uma rua que todo mundo conhece aqui em Porto Alegre, que é uma ladeira, e atropelar quem está lá embaixo. Então, a parte mais sensível, mais carente da sociedade não pode pagar esse preço também. Tem que ser muito bem pesado. Até por isso existe aquela iniciativa de pagar R$600 por cada integrante da família que não está tendo renda. É uma coisa que vai ser votada provavelmente ainda e vai ser aprovada, muito provável isso, para que volte a ter alguma fonte de renda as famílias que não têm, mas a coisa não pode ser feita assim, né? Tem que ser muito bem pensada, né, André? É verdade. Aliás, até uma proposta nossa aqui, a gente começar setor por setor a trabalhar e ajudar as pessoas que nos acompanham a compreender nessa parte de economia o que fazer, quem vai ser beneficiado. A informação, por exemplo, aqui do BNDES, e os bancos estão aguardando também, mas o BNDES já anunciando uma ajuda para pequenos e microempresários. Mas isso a gente vai detalhar mais adiante. Então agora começa a surgir, até porque é o momento aquele de se dar conta do que está acontecendo. Bancos privados certamente também vão começar com anúncios, né, para financiamentos, lógico, com juros mais baixos. Então, devagarinho, a gente vai esmiuçando e detalhando cada setor. A grande lição, negociar neste momento. O que diz o governador do estado a respeito da questão econômica no Rio Grande do Sul? Ele anunciou, né, Glauco, a criação de novas emergências em 5 hospitais do interior, né? Marcelino Ramos, Palmitinho, Alecrim, Ajuricaba e São João do Polesine. E durante a transmissão, né, pela internet, ele falou também sobre essa preocupação das entidades representativas com a economia aqui do estado. Vamos observar o que ele disse. Eduardo Leite comentou o manifesto feito em conjunto pelas federações das indústrias, da agricultura e do comércio de bens e de serviços do Estado, que pediu o retorno de 50% das atividades empresariais a partir do dia 1º de abril e 100% uma semana depois. Ele também cobrou promessas de equipamentos por parte do Ministério da Saúde antes de estipular o prazo para o fim da paralisação dessas atividades. Todo o relaxamento das restrições deve ser feito com base em dados e evidências científicas e que deem segurança para que nós, observando o nível de contágio no estado do Rio Grande do Sul, possamos tomar essas decisões e fazer esses encaminhamentos. Tenho a mesma preocupação em relação ao emprego, à saúde financeira de empresas e dos negócios e da vida das pessoas, do impacto na economia. Mas a responsabilidade que se impõe agora é cuidado com a vida, com as pessoas, para que nós possamos, a partir dos dados e informações que vamos colher ao longo desses dias, na próxima semana especialmente, observar qual é a evolução. Mas a tomada de decisão sobre diminuir restrições tem que ser feita com base em evidências científicas que nos deem a segurança para o relaxamento dessas restrições. E também com a chegada de equipamentos de proteção individual, com a chegada de equipamentos como respiradores, que são fundamentais para nós termos segurança da prestação de serviços à população que tiver o quadro respiratório agravado. É prematuro
falar-se em prazos, né? Isso seria um achismo, um chute, falar qualquer dado de volte 50% e volta 100% em tal data, sem antes termos essas informações técnicas, mas nós estamos trabalhando fortemente para que isso aconteça. O governador do estado, Eduardo Leite, está reunido nesse momento, aliás, reunião marcada para as 10 horas da manhã, com o governador Eduardo Leite está reunido nesse momento com os presidentes das federações de municípios aqui do Rio Grande do Sul. A reunião marcada às 10 horas. Por quê? Porque tem muita pressão. E não é só aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil inteiro. O governador de Santa Catarina, inclusive o Eduardo Leite, comentou a respeito desta decisão, já anunciando algumas medidas para a semana que vem. O que o Eduardo Leite disse, a situação de Santa Catarina é muito mais grave que a nossa. Então, na visão dele, não seria um momento de relaxar. Porque o que acontece, né, Glauco? A hora agora é de se trancar, pelo menos aí para um período mínimo de 2 a 3 semanas. É o que dizem as autoridades de saúde. Exatamente. Frisa-se, né? A partir disso, da observação, né, da curva de infecção, que isso não em uma semana é muito pouco tempo, a partir então dos próximos dias, né, do comportamento desta curva, né, o governo vai tomar as medidas e em cima também do que ele disse ali, os insumos. Né? Não adianta a gente começar a liberar o comércio se os hospitais não estão preparados para receber, porque o nosso pico não pensem que é agora. Tomara que fique assim, mas não é esta a projeção. A preocupação é nos próximos 2, 3 meses. E agora já tem previsão do tempo indicando que a gente tem frio por aí. Eu não estou querendo assustar ninguém. Por isso a necessidade, nesse momento, de se ficar dentro de casa, cuidando da sua própria saúde. O governo, André, também está de olho na situação dos Estados Unidos, né? Que, afinal de contas, explodiu lá nos Estados Unidos. A princípio, a ideia que foi passada é que não seria tão grave, inclusive alimentando a roda, a cadeia produtiva dos Estados Unidos, que deveria continuar da mesma forma, só que agora a gente vê que os números estão explodindo. Já ultrapassaram o número de casos da China, por exemplo. Os Estados Unidos, o Trump, já recuou, né? Já recuou e se deu conta de que, de fato, o recolhimento, o distanciamento físico e a não circulação para não levar o vírus, ela é necessária nesse momento. Outros países já tinham voltado atrás. E agora a gente vê a Inglaterra, um deles. Inclusive, o primeiro-ministro, né, da Inglaterra anunciou hoje que está com o coronavírus e ele, então, de dentro de casa, vai fazer todo o seu trabalho. O Charles também está. O Príncipe Charles, né? O Príncipe Charles também está. Então, assim, ó, a coisa não é brincadeira. Agora, o que nós temos que avaliar, e é isso que está sendo feito. Tudo é muito novo, inclusive para os cientistas, para os políticos, para as autoridades. Tudo é muito novo. Tem que ser avaliado, sim, que lá na Itália, no hemisfério norte é inverno? Sim. Tem que se avaliar a população mais idosa, não é? Sim. Só que é isso que está sendo feito agora. E por isso o governador não quer fazer nada às pressas. Nem o governador, nem a maioria dos governadores e prefeitos. E lembramos aqui, André, em termos de população idosa, o Rio Grande do Sul tem muitos idosos. Tem um caso um tanto diferente do resto do país. 20%, né, então, da população atenção redobrada. É um caso especial também. Exatamente. Então não adianta, por isso a preocupação do governador. Compreendemos a situação, mas não se pode abrir a porteira, né? Não se pode abrir a porteira, porque senão aí, né, não vai adiantar absolutamente nada. Obrigado, Glauco Paz. Agora tem um chamado da Lu Coleman, está em Canoas, e ela está acompanhando, né, o almoço de caminhoneiros lá em Canoas. Não é mesmo, Lu? Boa tarde, Lu. 12h e 12 minutos agora. Boa tarde, André. Boa tarde para o pessoal em casa que nos acompanha aqui no SBT Rio Grande. Pois é, eu estou aqui num posto em Canoas, onde está sendo realizada uma ação do Senat. Olha aqui, ó, eles estão aqui com uma van, né? É o Serviço de Aprendizagem do Transporte, Serviço Nacional do Transporte. Eles aqui montaram uma ação para entregar kits de higiene e também alguns lanches para os caminhoneiros, além de fazer a medição de pressão e temperatura. Isso porque, né, André, os caminhoneiros estão enfrentando um problema muito complicado nas estradas de todo o país. Praticamente todo o comércio à beira da estrada está fechado, então eles não acham onde comer, né? E aí eles estão realmente reivindicando aí uma mudança. Ou seja, muitos estados, muitos municípios fecharam as portas dos comércios,
estabelecimentos comerciais onde eles faziam as suas refeições, né? Mas olha só uma informação, André, o Ministério da Infraestrutura informou que já finalizou um decreto, é um modelo, na verdade, de decreto, e está enviando nesse momento para as prefeituras de todo o país. É um modelo de decreto em que reforça que as medidas desse isolamento que a gente vê em todo o Brasil, né, eles precisam evitar prejuízos para o transporte de cargas, ou seja, para a vida, né, tem que facilitar a vida dos caminhoneiros. Essa decisão foi tomada ontem, após uma reunião entre o governo federal e a Confederação Nacional dos Municípios, que viu com muita preocupação esse problema enfrentado pelos caminhoneiros que estão viajando e levando, né, André, as mercadorias, muitas vezes alimentos que abastecem os nossos supermercados. E esses caminhoneiros, claro, precisam comer e também precisam ter todos os cuidados com a saúde. Por isso, ações como essa aqui do Senat que a gente está acompanhando aqui em Canoas, André. Tá certo, obrigado, Lu Coman. E outra coisa que eu acho que a gente tem que chamar a atenção, como tudo foi muito recente, muito rápido, lembra, Lu, um mês atrás, acho que nem um mês, 15 dias atrás, nós vivíamos uma vida normal, né? Normal. Então, houve esses decretos tanto dos municípios, do estado, do governo federal. Então, pouco a pouco, os setores, né, estão sendo analisados e as adaptações estão sendo feitas. Infelizmente, os caminhoneiros sentiram muito, porque logo que fecharam os postos ali durante a noite, eles não tinham onde comer, porque fechava-se tudo. Inclusive, pararam no meio do caminho e as pessoas que ajudavam das residências. Isso aconteceu muito por aí. Então, a gente espera que, né, a partir de agora, eles consigam, como se vê aí, uma ação para oferecer almoço aos caminhoneiros, mas o governo pretende, portanto, como dissemos aí, algumas iniciativas para beneficiar os caminhoneiros. Daqui a pouco a gente volta, tá, Lu? Te cuida aí. Até já, 12h15. Olha só, o nosso assunto agora, que é muito sério, já começou antes do coronavírus, começou lá em dezembro, quando o coronavírus estava lá na China, nós já enfrentávamos esse problema aqui, que é a estiagem aqui no estado, que é muito séria. 215 municípios decretaram situação de emergência por causa da falta de água. E o problema atinge principalmente quem mora, né, no meio rural. A situação se agrava em meio à pandemia do novo coronavírus. Na tela a gente te explica melhor. A falta de chuva durante o verão segue causando transtornos em diferentes regiões do estado. Em Canguçu, no sul do estado, 300 famílias recebem água através de 2 caminhões-pipa. Cerca de 60% dos moradores vivem na zona rural. Nós temos uma dificuldade muito grande com essa logística pela questão da distância, pois os locais onde a gente está abastecendo são locais que ficam muito distantes da sede do município. E isso nos causa um problema sério de logística. Nós temos uma grande extensão territorial no município, são 3.500 km². Nós temos a maior parte da população canguçuense vivendo no meio rural e essa é a maior dificuldade. Fazer essa água chegar a essas famílias, são grandes distâncias, é um grande percurso. Nós temos um caminhão-pipa próprio da prefeitura e mais um caminhão-pipa contratado pela prefeitura de forma terceirizada para prestar o serviço. E estamos trabalhando na busca de parcerias com cooperativas que também fazem a entrega de leite para nós podermos ampliar essa capacidade de entrega de água nessas comunidades atingidas. Nesta semana, a empresa que loca um dos caminhões-pipa não quis renovar o contrato. Desde então, o município busca soluções para voltar a atender a comunidade. Nós temos alguns casos que estão levando até 10 dias para retornar na casa daquela pessoa com a entrega de água. A abertura de poços tem sido a saída para conseguir água para as pessoas e também para os animais. São mais de 600 solicitações e 200 novos foram abertos. Mais é para os animais. Para a comida a gente está preservando. Agora quero fazer essa aqui, que aí eu vou levar para os animais, para tomar banho, para manter a situação. Nós somos hoje o maior produtor de tabaco do Brasil. A safra de tabaco está sendo concluída, nós somos um dos grandes produtores de soja da região e a produção de soja está imensamente afetada com essa situação de estiagem. Então, também a agricultura está passando por um momento muito difícil, a questão da pecuária também está sendo muito afetada. Em meio à crise e cuidados com o coronavírus, a comunidade busca formas de gerenciar a água. Eu nunca tinha visto um troço desse. Então, vou fazer 80 anos esse mês que vem, nunca tinha visto. Fartar água aqui nunca se fartou. Até os vizinhos vinham lavar roupa aqui agora.
tá caindo. Olha, eu estava olhando ali se a gente ligar agora para o número da Corsan, tem várias cidades, normalização na cidade tal e por aí vai. Isso é um problema que ele não é assim pontual. Pontual no sentido, estourou um cano. Não. Todo dia falta água em municípios do Vale dos Sinos. Detalhe, o pessoal não tem água. No norte do estado, há 2 semanas já estavam avisando que ia ter racionamento de água. Então, é um problema sério que a gente enfrenta de falta d'água no Rio Grande do Sul. Daquele caso que a gente ouviu ali em Canguçu, de que o caminhoneiro não quis lá, a empresa que fornece água, caminhão-pipa, não quis renovar. Só que nós estamos no estado de calamidade pública. O governador manda esse caminhão agora abastecer a população. Não tem essa história neste momento de os negócios não são atraentes para mim, não vou renovar. O governo do estado, em estado de calamidade pública, pode e deve requisitar esse caminhão e encher de água agora e começar a distribuir água para a população. Porque a gente vive num momento em que nós temos que cuidar com a higiene, precisa lavar as mãos e aí não tem água. Não, por favor, estamos num outro momento. Não tem essa história de os negócios não estão bons no momento, eu não vou mais querer renovar e o caminhão ficar parado. Isso não deve acontecer. 12:19 agora, olha só, servidores penitenciários afirmam que estão trabalhando sem luvas, sem máscaras, sem álcool gel e denunciam a falta de cuidados com a categoria. Já com relação aos presos, a preocupação existe, né? O Conselho Nacional de Justiça recomendou soltar detentos para evitar a aglomeração e o avanço do coronavírus. O Ministério Público está recorrendo por considerar a medida um risco para a população. Não há dúvida disso. Na tela os detalhes. Vanderlei da Silva Júnior está entre os detentos que tiveram liberdade provisória. Ele estava preso de forma preventiva desde outubro do ano passado por jogar ácido em pessoas nas ruas da zona sul da capital. De acordo com a Justiça, Vanderlei foi solto porque é hipertenso e faz parte do grupo de risco ao coronavírus. Preso no Paraná, o assaltante de banco Papagaio também é beneficiado. Como é considerado foragido no Rio Grande do Sul, o Ministério Público Gaúcho busca reverter a decisão. Pelo menos 3.600 presos já saíram das cadeias desde a última semana. É um volume bastante elevado, significa praticamente 10% da população carcerária do Estado, daqueles que estão custodiados pelo Estado. Esses casos devem ser analisados dentro dos expedientes, dentro dos processos, dentro dos PECs e analisado no caso concreto, tendo em vista justamente a periculosidade, gravidade. A orientação do Conselho Nacional de Justiça é enviar para casa presos do grupo de risco que vivem em celas superlotadas. Também os que estão presos preventivamente há mais de 90 dias e não cometeram crimes graves. Neste momento, nós teremos uma dificuldade para a própria fiscalização dessas prisões domiciliares. Nas cadeias, o clima é de tensão entre agentes penitenciários. Itens básicos, como álcool gel, como luvas, como máscaras, efetivamente não tem chegado na proporção mínima desejada. Nós encaminhamos na sexta-feira passada, no dia 20, para o governo, para o secretário, superintendente da SUSEP, 6 ou 7 medidas que consideramos fundamentais para minimamente equacionarmos essa situação. A suspensão imediata das visitas, a suspensão imediata das sacolas, da entrada de sacolas que chegam com os familiares, a suspensão imediata também da movimentação externa, de presos que hoje estão vindo das delegacias, acolher demandas dos servidores em relação às suas escalas de trabalho, que seria diminuir os dias nas cadeias e centros de triagens e acomodações regionais. Não é fácil não. 12:22 agora. Os reflexos do coronavírus no esporte. Como é que tá o gauchão, hein, Glauco Paza? Primeiro lembrar que tem a buzininha. Pom-fom. Pom-fom. Kia São Motors, aquele abraço. Pois é, que saudade de falar de gols, jogos, enfim. Mas coronavírus ainda é o assunto. Uma reunião ontem, através de videoconferência com os clubes do gauchão, definiu que o campeonato está suspenso por tempo indeterminado. A primeira decisão lá atrás era de que o campeonato estava suspenso até o fim do mês, só que, é claro, a pandemia está aí, os números estão aumentando e o campeonato não se sabe se vai seguir, como vai seguir. Uma nova reunião está marcada para o dia 20 de abril e, é claro, a federação aguarda também uma definição da CBF em relação ao novo calendário do futebol brasileiro.
Agora, tem o seguinte, eu quero deixar um recado aqui para vocês. Olha só, o momento é delicado, mas o alimento precisa continuar chegando na sua mesa. Com muita higiene e medidas de segurança para os colaboradores, a Zezé continua sua produção. Olha só. Nós, a Biscoitos Zezé, estamos atentos às normas de segurança e higiene para que nosso trabalho continue. E dando nossa contribuição. Seguimos em frente. Trabalhando para alimentar vocês. Protegendo a economia de nosso país, do nosso estado e de nossa cidade. sabemos que assim vamos garantir que não falte carinho e alimentos na mesa de todos, assegurando a qualidade de sempre. A família Zezé segue firme com seus princípios. E agora com cuidado redobrado. E logo tudo isso vai passar. Aí, biscoito Zezé, carinho que vem de família. E até rimou. Zezé, André, só coisa boa. Agora vamos para o intervalo comercial. Rapidinho, a gente já volta. Legal, até já. Muito bem, nós estamos de volta com o SBT Rio Grande, 12h30. Nós temos aqui uma tela com telefones essenciais que a gente até recomenda que todos tenham. Faça uma foto no vídeo, o Disque Saúde Poa 156, o Disque Vigilância Rio Grande do Sul 150 e o Disque Saúde Nacional, telefone 136. Estava agora vendo aqui algumas informações lá de São Leopoldo. Parece que o prefeito da cidade, o Vanazzi, mandou interromper, agora nos próximos dias, a quarentena dos professores e alunos para que eles recebam um kit alimentação, e o que eu acho muito justo, né? Receber kit alimentação e depois todos voltam para a quarentena. Se for assim, eu acho que coloca em risco, né? Será que não teria alguma outra maneira? A polícia distribuir, mas fazer os professores saírem de quarentena para distribuir, depois voltar para casa? Não sei, talvez isso possa ter alguma manifestação ainda. É o Lucas Abate agora? Lucas Abate vai nos dar mais uma vez detalhes desta segunda, né, confirmação da segunda morte por coronavírus aqui em Porto Alegre, aqui no estado. Lucas. Pois é, André, a gente fala em frente ao Hospital Moinhos de Vento, onde aconteceram essas duas mortes por coronavírus no estado. 2 idosos aí que pertenciam ao grupo de risco. Esse caso mais recente, que foi confirmado pelo prefeito Nelson Marquesa Júnior ainda nessa madrugada, um idoso de 88 anos que chegou aqui no hospital e estava internado na UTI, na unidade de tratamento intensivo. Segundo as informações que foram repassadas pelo próprio hospital, esse paciente já tinha um histórico de doenças pulmonares, o que agravou ainda mais a situação da doença. Então ele já pertencia naturalmente ao grupo de risco por causa da idade, 88 anos, e também tinha um histórico de doenças, assim também como a primeira vítima, uma idosa de 91 anos que teve a morte confirmada na última quarta-feira e acabou falecendo também aqui no Hospital Moinhos de Vento. Bom, André, a gente tem uma atualização dos casos, né, de Porto Alegre, casos confirmados de Porto Alegre, ainda não estão constando nos dados da Secretaria Estadual de Saúde, mas são 115 casos confirmados em Porto Alegre. E eu fiz um recorte num site de estatística da Prefeitura de Porto Alegre, André, um fato até bastante preocupante com relação a isso, porque dentro desses 115 casos, 38 são pessoas acima de 60 anos. E entre esses, 4 casos, pessoas acima de 80 anos, como essas duas vítimas que acabaram morrendo aqui no Hospital Moinhos de Vento. Por isso, né? Por isso a recomendação neste momento, os idosos manterem-se dentro de casa, não sair para dar uma voltinha, não ir passear com o cachorro. É difícil? Mas por um período isso é essencial, Lucas. Isso, até porque a gente traz esse dado, né? 1/3 dos casos de Porto Alegre, dos 115, 38 são de pessoas que compõem esse grupo de risco de pessoas com mais de 60 anos. Então, realmente muito preocupante esse dado, porque a gente consegue ver, são 115 casos, 2 mortes, e essas 2 mortes, pessoas aí acima de 80 anos que pertencem ao grupo de risco. Então, a gente pede aí pro pessoal para ficar em casa. É difícil, é complicado, todo mundo tem sua rotina, mas quanto mais a gente puder se resguardar, agora, melhor
para a gente poder voltar o quanto antes à normalidade. Pois é, lembrando que o governador do estado, Eduardo Leite, está em contato, com uma reunião com os líderes, com os prefeitos das principais confederações, associações de municípios, para justamente começar em cima desse mapa do coronavírus, o que o governador já adiantou que ainda é muito recente, tentar, de alguma maneira, ver possibilidade de relaxar, digamos assim, começar a liberar alguns setores. Mas isso ainda está sendo analisado. Em seguida, o Glauco Paza já vai nos atualizar e nos trazer informações a respeito disso. Mas a ordem, nesse momento, é se manter todos dentro de casa para parar que esse vírus continue circulando. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Em seguida, a gente fala mais com o Lucas Abate. Enquanto isso, a gente vai falar sobre os caminhoneiros. Os caminhoneiros que estão passando por muita dificuldade para as suas as necessidades básicas, como se alimentar, tomar banho. A maioria dos restaurantes de beira de estrada está fechada e, com isso, voluntários e autoridades têm ajudado, mas a situação, mesmo assim, ela preocupa. As iniciativas não têm sido suficientes e alguns já pensam até em parar. Atrás da cabine, o café da manhã. Esta tem sido a rotina de Osmar, que veio do Rio de Janeiro buscar uma carga em Canoas. A viagem ela está sendo bastante complicada, porque os restaurantes estão todos fechados, a gente estamos sem apoio nenhum. O motorista abasteceu a cozinha do caminhão para garantir as refeições da viagem. A gente, na hora do almoço, a gente dá uma paradinha, pega um marmitex na porta, porque não está podendo entrar nos restaurantes, e estamos se virando como a gente pode. Por causa da pandemia do coronavírus, boa parte do comércio de beira de estrada está assim, com as portas fechadas. E para não deixar os caminhoneiros na mão, alguns pelo menos oferecem refeições e lanches para levar. O vídeo de um motorista autônomo emocionado que faz um desabafo sobre a falta de comida viralizou nas redes sociais. Vocês ainda têm alimento? Tem, né? É nós que estamos transportando, cara. Vocês não estão percebendo isso? Ninguém tá apoiando, cara. É um que outro que tá apoiando a nossa classe. Passe esse vídeo pra frente. No interior do estado, voluntários estão doando alimentos para os caminhoneiros. Em Santa Maria, na região central, 50 marmitas foram entregues com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. Mas a situação segue complicada para quem cruza o país carregando mercadorias para abastecer, por exemplo, supermercados. Ainda hoje quem está trabalhando é nós, a classe caminhoneira, porque o resto é tudo parado, ninguém trabalha. A situação complicada, é bem difícil trabalhar assim, que complica. Esse coronavírus aí complicou tudo, viu? Vamos ver o que vai acontecer aí, porque eu acho que a única solução vai ser parar tudo, porque tá difícil, tá muito difícil. A gente não estamos conseguindo trabalhar normal, não. Daqui a pouco, uma das alternativas é se liberar nas rodovias estaduais e federais, mas isso é lógico, isso tem que determinar pontos de paragem, de parada, com alimentação inclusive, porque os postos eles continuam fechando às 7 da noite, por isso a grande dificuldade, principalmente durante a noite. Mas, Lu, tem pessoas que estão atentas a isso, estão ajudando, inclusive distribuindo lanches para os caminhoneiros. Aonde que esta ação acontece agora, Lu? André, eu estou aqui num posto na beira da BR-386, em Canoas, onde acontece uma das ações, na verdade, uma mobilização nacional do SEST-Senat, que é do Sistema S, né? É o Sistema Nacional de Transporte e o Sistema Nacional de Aprendizado do Transporte. Aqui eles montaram uma van onde faz medição de pressão, temperatura, estão distribuindo kits de higiene, um kit lanche e também dando todo o suporte, orientação para os caminhoneiros, né? Que praticamente cruzam o país e estão expostos, claro, ao vírus. Uma informação importante, André, é que o Ministério da Infraestrutura informou que já elaborou o modelo de decreto e está enviando para todas as prefeituras do Brasil. Esse modelo é um modelo de decreto para evitar medidas que tragam prejuízos para a logística nacional, ou seja, medidas que acabam travando todo o trabalho dos caminhoneiros que carregam as mercadorias, né, de um lado para outro, abastecendo supermercados, farmácias, indústrias que estão
incluídas em todo esse sistema, em toda essa cadeia produtiva. Eu estou aqui com o Pedro Fabrin, que ele é gestor do Senat aqui de Porto Alegre, e ele estava me explicando que, André, que na verdade não é só aqui, viu? Tem vários pontos, né, André? Boa tarde, onde essa mesma ação está acontecendo, tanto aqui como no Brasil, né? Correto, são 190 pontos no Brasil. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente está com ações em Porto Alegre, Pelotas, Uruguaiana, Ijuí, Santa Rosa, Santa Maria, que estão também com vans e outros serviços sendo oferecidos a esse profissional que tanto precisa neste momento. O que vocês estão distribuindo dentro daquele kit, Pedro? Explica um pouquinho para a gente. Nós estamos distribuindo no kit higiene, são máscaras, luvas e... enfim, material que ele possa, sabonete, material que ele possa fazer a sua higiene, que auxilia a fazer a sua higiene, e um kit de alimentação também, onde ele pode, enfim, matar um pouquinho daquela fome, não é uma refeição completa, mas ajuda ele a poder, enfim, chegar a um ponto em que ele tem uma melhor assistência e um atendimento. E Pedro, vocês estão bem paramentados, a gente vê, né? Vocês estão com todos os EPIs, ou seja, estão tomando todo o cuidado também nesse atendimento aqui nas estradas, né? Correto. Além disso, a gente tem também um local em que a gente procura também conversar com o motorista sobre a questão da higienização e observações para ele se cuidar em relação à contaminação que ele possa ter no manuseio com carga, com outras coisas. A gente também está procurando fazer essa observação a partir desse contato com todos esses motoristas. Até porque, né, Pedro, a gente conversou, André, com vários motoristas e alguns, inclusive, vão a portos, né? Ou seja, aí que é uma área de alto risco. O que vocês estão orientando esses motoristas, os cuidados para se ter, principalmente nessas áreas onde a gente tem chegada de mercadorias do exterior, né? Isso, principalmente com a questão da higiene pessoal, a limpeza das mãos, higiene correta das mãos e o uso de álcool gel e álcool 70 também para poder limpar dentro do caminhão. Ele está sempre em contato com um painel de instrumentos, etc. E pode haver uma contaminação carregada do ambiente externo. Então, antes dele começar a manusear, ele passar álcool, se higienizar para poder evitar de carregar consigo ainda mais esse vírus que está sendo tão problemático para todos nós. E a gente vê, né, André, aqui, ó, olha só aqui atrás, vou pedir para o Mazoni mostrar, tem muitos caminhões aqui que estão parados, enfim, eles descem, é um ponto aqui de referência para os caminhoneiros, de descanso, para comer aqui, é um posto bem na BR-386, em Canoas, pertinho de Nova Santa Rita. E a gente conversou com vários caminhoneiros, como vocês viram ali na reportagem, que estão muito preocupados, porque eles chegam e aí a lancheria, o restaurante está fechado, eles só têm aquela alimentação para levar, né? Então eles acabam fazendo da cabine do caminhão não só o seu dormitório, como também o seu restaurante, acabam passando 24 horas realmente ali, né? Porque a gente ainda tem a orientação para evitar aglomerações. Então eles estão realmente muito preocupados, viu, André? É verdade, não? Imagina a preocupação. E olha, se a gente tem hoje abastecimento em supermercados, se a gente tem abastecimento em postos de combustíveis e outros tantos, né? Se tem os equipamentos básicos aí de saúde sendo transportados, é graças aos caminhoneiros e por isso eles devem sim ter uma atenção especial. Tomara que saia logo essa determinação, essa medida, para que eles possam ser beneficiados o quanto antes, porque eles precisam sim da nossa ajuda, né? Já enfrentam uma estrada que não é fácil dirigir, né, Lu? Por esse Rio Grande do Sul aí, cheio de buraco nas nossas rodovias. Então precisam de um apoio sim. Pois é. Bom, e essa ação, portanto, e André, ela vai até quando, hein, Lu? Isso vai acontecer todo dia nesses municípios? Pois é, na verdade, por enquanto, a ação ela deve durar durante uma semana, né? Eles entregando esses kits, orientando, mas aí o Senat e o eles devem avaliar a medida desse novo decreto, enfim, se as prefeituras vão começar a reabrir ou não esses estabelecimentos comerciais à beira das estradas. Tá certo, obrigado, Lu. Portanto, assim, essa é uma iniciativa bastante importante e que, por enquanto o pessoal não tiver aí um apoio maior, que quem puder colaborar, colabore, porque os caminhoneiros, né, eles precisam, né, dessa ajuda de todos. Lembrando, Disque Saúde Porto Alegre, gente, 156, Disque Vigilância 150 e o Disque Saúde Nacional 136. Há pouco eu fiz um comentário
a respeito da Prefeitura de São Leopoldo, que vai providenciar kits de alimentação, porque as crianças, na verdade, elas estão sem alimentação com as escolas fechadas, o que é muito certo. O que eu questiono é a maneira de se chamar professores para terem contato com crianças. Isso sim que eu estou questionando. Não estou dizendo que não é para dar, muito pelo contrário, gente. Nem se alguém entendeu assim, eu vou refazer o que eu disse. Eu vou redizer, né? Vou dizer mais uma vez o que eu disse. A maneira como isso está sendo feito, que eu acho que tem que, daqui a pouco, a polícia pode ajudar nesse processo para justamente evitar, né, esta aglomeração de pessoas. Vamos para a redação. Nós temos outras informações sobre o que, Glauco Paz? Informações de que nos traz agora? Olha, de um irresponsável que lá na Zona Sul andava circulando nas ruas, mesmo depois de ter o exame apontado que ele era portador do novo coronavírus. Tá brincando. Foi em Piratini. Pois é, um homem de 38 anos. E olha só, você não vai ouvir mal, não. É bacharel em Direito. Ou seja, tinha instrução, Achava que estava acima da lei. Pois é, uma boa dose de cultura. Ele teria participado de um cruzeiro recentemente e voltou infectado. Ele fez o exame, foi notificado e foi orientado a ficar em casa, mas não respeitou. Aí o delegado de polícia ficou sabendo, foi lá e pediu à justiça a prisão domiciliar, que foi concedida. Hoje pela manhã os policiais foram na casa dele, notificaram e ele não pode sair de casa. Se sair, ele pode ser preso temporariamente. Lembrando que aconteceu um caso parecido lá em Torres com um jovem de 18 anos, né, André? Irresponsabilidade total irresponsabilidade. Mas, Glauco, conta pra gente, eu estou curioso. Teve uma reunião agora de manhã do governador Eduardo Leite com prefeitos das associações de municípios. O que se tem a respeito desse encontro aí, Glauco? Pois é, ele se reuniu com esses prefeitos, com representantes, para falar justamente das restrições em relação à circulação. Muitas entidades, como a gente já viu, querendo que a atividade econômica volte, pelo menos em parte. E aí o governador disse o seguinte: olha, nós devemos ainda respeitar o que dizem as autoridades de saúde, ou seja, continuar com a restrição de circulação de pessoas, não só no caso dos idosos, mas de todas as pessoas. Só saiam às ruas em caso de extrema necessidade. Vale lembrar que hoje à tarde, carreatas pedindo a volta da liberação do trabalho e das atividades econômicas estão previstas em várias cidades, inclusive aqui na capital, a partir do começo da tarde ali. E já aconteceu um movimento parecido lá em Santa Catarina, na noite de ontem, em Balneário Camboriú. Ou seja, a orientação do governo ainda é: fique em casa. Tá certo. Obrigado pelas informações, Glauco. Bom, agora a gente vai para Santa Rosa, noroeste do estado. Confirmado o primeiro caso de coronavírus. É isso que a gente há pouquinho tinha falado. Não tinha ainda nenhum caso na região noroeste do caso. A colega Francine Boichin, que tem outras informações, né, Francine? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham em casa. É isso mesmo. Esse primeiro caso confirmado foi anunciado nesta manhã, logo no início da manhã, por volta das 7h30. Em uma coletiva de imprensa na Fundação Municipal de Saúde. O caso é de um homem de 31 anos que veio da Europa para visitar familiares em Santa Rosa. Ele passa bem e, segundo a Fundação Municipal de Saúde, até ontem, os familiares não informaram que tinham sintomas da doença. Portanto, não informaram que teriam sintomas, né, do coronavírus. Esse homem chegou em Santa Rosa no dia 15. Então, quando ele começou a ser monitorado, no dia 20, apresentou sintomas da doença, foi feita a coleta de material e hoje, então, confirmado o caso. Esse homem de 31 anos, ele está em isolamento domiciliar e a família está sendo monitorada segundo critérios aí do Ministério da Saúde. Então, a gente traz hoje essa notícia que a gente não gostaria de estar trazendo aqui, a confirmação do primeiro caso de coronavírus em Santa Rosa e na região noroeste. Além dessa confirmação, André, a gente tem aí 15 casos notificados, 6 casos descartados e 8 em investigação. Então, a gente vai acompanhando, certo. Tomara que a gente não precise voltar aqui com outro caso confirmado, né, André? Verdade. Obrigado, Francine Boichin, pelas informações. Glauco Paz, a preocupação é essa. Ele não apresentava sintomas, mas mesmo não apresentando, né,
me parece evidente que ele trouxe esse vírus da viagem. Mas ele chegando aqui, ele com vírus, ele já poderia estar transmitindo, né? Essa é a grande preocupação. E é o cuidado que a gente tem que ter também com crianças, pessoas jovens que às vezes, pela imunidade mais forte, não sabem que estão com o vírus e passam. Né? Exatamente. E outra coisa importante, recebo mensagem aqui de um especialista com os pets, os animais dentro de casa. O pessoal não passar álcool gel, não. Tem que lavar com água e sabão e ter o cuidado de secar bem, justamente para não criar nenhum fungo. Então, por favor, nos animaizinhos dentro de casa, que também são transmissores pelo fato de caminharem sobre o vírus e levar adiante, água e sabão e secar muito bem para não dar fungo. Mais alguma informação que a gente tem, Glauco, a respeito do quê? Chegou uma informação agora há pouco em relação ao procedimento nos portos. Olha só. Os portos do sul do estado. Isso. O que houve? O Ministério da Infraestrutura determinou que a partir de hoje os navios cargueiros em rota internacional só podem atracar e operar nos portos brasileiros depois de uma quarentena dos ocupantes. Nenhum tripulante, André, deve desembarcar em um prazo de 14 dias a contar da saída da embarcação do último porto estrangeiro. A medida vale para regiões portuárias como o Rio Grande, aqui no sul do estado, que é um porto de grande movimentação de mercadorias, André. Então, 14 dias de quarentena. E isto significa que antes de desembarcar. Isso. Né? Antes de desembarcar. E como é que... Acontece essa contagem a partir da saída do último porto estrangeiro, tá? Aí conta os 14 dias e só a partir daí pode desembarcar, por exemplo, no porto de Rio Grande. E muitas dessas viagens são viagens longas, né, Glauco? São viagens longas, mas tem viagens mais curtas que certamente a tripulação vai ter que aguardar. Então conta a saída do último porto, né? E a partir daí já começa a contagem dos 14 dias, o que esse número deve ser reduzido quando chegar aqui, na maioria dos casos. Não sei qual é a proporção de navios, né, de distância, mas é uma informação importante, porque os portos, eles são também um dos principais pontos de chegada de tudo que é tipo de bactérias e tudo mais que a gente Temos pode vários exemplos de navios que tiveram que ficar atracados, inclusive navios de turismo, na costa brasileira, esperando para que passe o tempo, né? Muito bem, Glauco, 29 graus é a temperatura, tá calor, né? A gente volta a conversar em seguida. Glauco Paza, obrigado. A gente vai falar agora sobre a previsão do tempo, muito quente no estado agora. Cadê a Estael Cias? Estou com saudade de tu, Estael, como está? Estael Cias está aí, direto do escritório dela, participando e nos informando sobre o tempo. Estael, eu tenho observado, ouvi esses dias uma pessoa dizendo o céu de São Paulo está mais azul. E eu tenho observado as estrelas, que agora a gente consegue ver as estrelas até trocando de cor, vermelha, amarela, azul. Isso tem a ver com a diminuição da poluição, Estael? Sem dúvida, André, tem tudo a ver. Aliás, a paralisação das atividades aí comerciais, industriais, elas têm realmente reduzido muito a dispersão de poluentes, a colocada de poluição na atmosfera. Isso é um fenômeno mundial. Nas regiões onde a quarentena, o isolamento social começou antes, por exemplo, na China, em janeiro e fevereiro, a poluição caiu drasticamente nos países asiáticos, principalmente na China, que é um dos grandes poluidores mundiais. O mesmo processo foi acontecendo agora na Europa nas últimas semanas e agora acontece no Brasil, inclusive em Porto Alegre. Em Porto Alegre também os índices de poluição reduziram muito e olha que estamos num período de tempo seco em que a poluição seria alta. Agora, Estael, a preocupação é o frio que está para vir nos próximos dias. Então, eu queria que tu falasse sobre frio e a falta de chuva. Quando é que a gente vai ter uma chuva expressiva, Estael? O cenário realmente é desolador, porque eu estava olhando os dados agora do mês de março, 30% do volume normal, né, dos municípios gaúchos. A gente teve, inclusive, em Canguçu, que eu vi a matéria mais cedo, do problema de abastecimento de água, só choveu uns 25 milímetros, e o normal seria chover 110, 130. A perspectiva de chuva realmente, para o mês de abril, melhora um pouco. E na medida em que a chuva acontece, porque ela é gerada a partir de agora por ciclones, ou frentes frias, vem o frio. Temos dois eventos importantes aí. A primeira queda na temperatura dia 4 de abril, já nesse primeiro fim de semana de abril, sem ser esse próximo. Não vai ser uma queda muito significativa, mas alguns municípios do Planalto, Alto Japim e Serra, poderão ter temperatura abaixo de 10 graus. Tem um pouco de frio no sábado, no domingo e talvez ainda no dia 6. E depois, mais forte essa onda de frio, nos massa de ar polar, a gente pode dizer, lá por volta do dia 11 de abril. É normal, nessa época do ano, aos poucos, a gente acaba tendo
queda na temperatura. E além da temperatura, André, preocupa também a umidade relativa do ar, que tem sido muito baixa em razão da estiagem. Campo Bom, por exemplo, hoje é o 8º dia em que a cidade registra a umidade relativa do ar abaixo de 20%. De quanto? Anteontem chegou a 13%, abaixo de 20%. Nossa. A umidade está muito baixa no município de Campo Bom, aliás, em todo o Vale dos Sinos, né? Campo Bom estou usando como exemplo porque tem medição. E hoje, agora um pouquinho antes de entrar no jornal, eu fui ver os dados. Agora, nesse horário, a gente está quase 13h, a umidade está em 17% e vai cair mais nas próximas horas. Então, ar muito seco, o que também traz aí, para quem já tem um problema respiratório, também pode deflagrar algumas doenças respiratórias. Então, o ar seco tem um papel importante também nesse momento que a gente vive uma pandemia e que pode trazer algum prejuízo. Então, fica essa preocupação com a umidade, com a falta de chuva, com os prejuízos da estiagem, que ainda, infelizmente, devem aumentar, e a questão da umidade realmente muito baixa. A gente deve ter uma melhora no fim de semana, porque tem nuvens, tem possibilidade até mesmo de alguma chuva lá na faixa norte do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina, podemos ter alguma instabilidade. E alguma chuva mais expressiva para cá, portanto, nesse início de abril não se tem, Estel? Tá difícil. A gente provavelmente ali no dia 3 de abril vai ter um ciclone se formando, mas os dados mostram que vai levar mais chuva para Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Aqui no Rio Grande do Sul não deve ter um efeito tão importante ainda. Então, no curto e no médio prazo não há previsão de acumulado significativo ainda de precipitação. E as temperaturas mais altas, por exemplo, agora a gente estava com 31 graus, né? Eu falei há pouquinho, 31 graus aqui em Porto Alegre, a gente vai ter 29 graus. Mas em alguns pontos deve chegar até 31, a gente sabe que tem um microclima. A previsão dessas temperaturas mais altas, elas seguem nos próximos dias também? Segue, o calor segue forte, nós devemos ter marcas aí muito altas, principalmente na metade oeste. Hoje já teremos 35 graus em Santa Rosa, sábado e domingo com temperatura alta para essa época do ano. É normal no começo do outono ter essa variação térmica, mas teremos um fim de semana de calor intenso, com marcas acima de 33, 34 graus, inclusive aqui na Grande Porto Alegre. O refresco só chega ao longo da semana que vem, na medida que teremos aí o vento passando para o quadrante sul, mais provável no final próxima semana, muitos dias quentes aí. Estel, um beijo grande, bom final de semana, a gente se fala semana que vem, até lá. E amanhã, gente... Tchau, tchau, beijo. E atenção, gente, olha só, vem aqui pra mim. Alô, tô aqui. Atenção, amanhã tem estreia aqui na tela do SBT, não é mesmo? Bruna Colossi. Oi, André, muito boa tarde para ti, para todo mundo que está assistindo o SBT RS. Estou passando aqui para fazer um convite muito especial. Gente, amanhã é a minha estreia aqui no SBT, a minha estreia no programa Masbá, e eu estou super feliz e quero convidar todos vocês para ficarem em casa e nos acompanharem. A partir do meio-dia, nós estamos preparando um programa muito especial para todos vocês que nos acompanham. Nesse momento, além de ter informação, a gente precisa se manter confiante, alegres, mais leves, e essa é a missão do Masbá. A gente viajou aqui pelo nosso estado, vai trazer matérias lindas para que você possa também passear sem sair de casa, se divertir. Tem também assuntos curiosos, reportagens que vocês vão se surpreender. Lembrando que tudo isso, todas as nossas matérias foram gravadas antes da pandemia do coronavírus, quando a gente ainda podia ficar bem pertinho das pessoas, né? Então vale a pena conferir, esse é o nosso convite. Quero muito contar com a companhia de todos vocês amanhã, a partir do meio-dia aqui no SBT. Um beijo pra ti, um beijo pra todo mundo e até lá! Que legal. Então, a partir de amanhã, a partir do meio-dia, a Bruna Colossi, no Masbá. Estou curioso, porque ela esteve em regiões ali que eu sou apaixonado, que é nos Campos de Cima da Serra. O que é que ela vai aprontar nos altos dos Campos de Cima da Serra? Que é muito curioso, Bruna Colossi, um dos lugares mais espetaculares aqui nem do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. Então, amanhã, a partir do meio-dia, Bruna Colossi no Masbá. Estaremos todos ligados, te acompanhando, desejando sempre muito sucesso, Bruna. Um beijo bem grande para ti. Bom, antes de eu chamar o Glauco Paz, antes de encerrar, mais uma vez aquela lembrança de sempre, ou uso do álcool gel ou sabão. Deixa eu largar aqui o meu sabão, né? Aqueles ensinamentos básicos que a gente tem que ter para lembrar as crianças, né? E como lavar as mãos. Por incrível que pareça, muita gente não lava corretamente as mãos. Então, o que os especialistas dizem, né? Espalha-se primeiramente assim, depois por cima das mãos, uma sobre a outra, entre os dedos, né? Fazendo estes movimentos aqui.
Dentro desta parte aqui na palma da mão, às vezes o pessoal não lava direito, então é o momento de também com as unhas para fazer toda a higienização, unhas curtas, bem cortadas, isso é muito importante nesse processo. Faz esse movimento aqui, passa-se, olha só, lava-se dedo por dedo com toda a calma, né? E depois a gente vai lá para outra mão e repete, se possível e de preferência, eu já digo assim, tem que limpar até aqui o antebraço, então não é sempre que possível, sempre que lavar a mão já deixa aí, vai até o antebraço, né? E depois finalize fazendo esse movimento aqui, 20 segundos é o essencial, não tem álcool gel, usa-se água e sabão que é tão eficiente ou mais, segundo os médicos, portanto, não deixe de lavar as mãos e estimular que os seus filhos também lavem as mãos bastante. Glauco Paz, e as últimas informações que a gente pode atualizar as pessoas aí sobre coronavírus, o que nós temos? Olha, Estael falou projeção de 33 graus no domingo, por exemplo, mas não é para todo mundo correr para a piscina, não. É para ficar em casa. Pode. Não faça que nem no bairro Partenon, em Porto Alegre. Uma moradora publicou imagens do pessoal na praça. Pelo menos 20 pessoas se divertindo ali como se não houvesse problema algum. Isso está errado. Não é exatamente isolamento social. Espera passar tudo isso. A gente está esperando também. Aliás, eu estou ansioso por aquele nosso abraço coletivo aqui na redação, no estúdio. Mas vai passar. Chegar. Um dia chega, né, André? Vai chegar sim. E a gente pede, ó, vovô e vovó que nos acompanham, tem mais de 60 anos, se comportem nesse final de semana. Porque na segunda-feira a gente vai estar aqui e vai querer saber se vocês estão se comportando. Vamos fazer uma interativa. O idoso da sua casa se comportou hoje, a gente vai querer saber. E vai chamar a atenção. E outra coisa, a partir de segunda a gente vai ter também, né, detalhes atualizando as informações sim do coronavírus, mas a da vacinação. Afinal, quando é que chegam as novas doses da vacina contra a gripe, né? Conhecida a gripe comum, né, Glauco? Claro. Então, olha só, vovô e vovó, se comportem, criançada, se comportem, né? Não deem abraço no vovô e na vovó, tem que proteger. O momento é de ficar em casa resguardado. Um abraço grande, um beijo a todos e até segunda-feira. Bom fim de semana.